No livro A História de uma Alma, Santa Teresinha do Menino Jesus nos dá uma lição muito importante sobre a humildade. Ela faz uma analogia com os seus pincéis. Ao pintar, ela observava que para cada tipo de traço ou de contorno era usado um tipo de pincel diferente. E ela dizia que aqueles pincéis que eram colocados ali para ficar descansando ali, eles não tinham inveja daquele outro que foi escolhido para naquele momento, né, ser usado pelo artista, pelo pintor. Mas o que provoca a inveja no ser humano? Aristóteles vai dizer que a inveja surge quando alguém vê no outro um bem que poderia pertencer a si mesmo, mas não possui. E, e a frase clássica já de Platão é que a inveja acontece quando o amor próprio, nosso amor próprio, está desordenado. João Batista não teve inveja quando Jesus começou a batizar, porque ele sabia que ele não era dono do batismo. Ele sabia que a obra era de Deus e ele era só um pincel nas mãos de Deus. E é isso que Jesus nos chama a ser nesse dia de hoje. Um pincel nas mãos de Deus. A jovem italiana Chiara Lubich dizia assim: eu quero ser como um pincel nas mãos de Deus, deixar que ele pinte o que quiser, como quiser e quando quiser. Que lindo, né? É, e a inveja normalmente destrói toda a graça que nós alcançamos, né? Fazendo o bem para as pessoas, né? A inveja, ela destrói tudo isso. O padre José Augusto dizia que tem pessoas tão invejosas que às vezes ela recebe a missão, né, pelo CAEP ou pelo padre, de ser o coordenador da vassoura, mas ninguém pode tocar na vassoura, porque eu sou o coordenador da vassoura. Talvez essa pessoa gastou um tempo muito grande, se dedicou ao trabalho, mas não para Deus, não por causa de Deus, não tendo Deus como finalidade última, mas porque a vassoura é dele, aquela responsabilidade é dele. E não pode ser assim. E João Batista nos dá uma lição muito grande nesse sentido que nós vamos ver agora, nesse evangelho que está em João 3, de 22 a 30. Então vai dizer assim: em seguida João Batista foi com seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água e muitos que vinham eram batizados. Entenda que depois que Jesus foi batizado, então agora ele também começa a batizar. Ele e seus discípulos começam a batizar, mas é um batismo diferente do batismo de João Batista. João Batista, ele fazia o batismo de arrependimento, né? Ele levava as pessoas a fazer um exame de consciência e ver que realmente a vida deles estava muito longe daquilo que Deus sonhava para eles. Então, aquele batismo era um sinal de arrependimento. E aí, então, os discípulos de João, veja só como é que é a inveja. Os discípulos de João vão até João, aqui. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram e lhe disseram: mestre, o que é que estava com aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste o testemunho, ele que está batizando, e todos vão ter com ele. Olha, dorzinho de cotovelo, né? Porque agora, então, Jesus tem mais seguidores, mais likes, não é assim? E João Batista sabe que ele não é dono do batismo. João Batista sabe que ele é apenas um servo. E João vai dizer: ninguém pode atribuir a si mesmo o que não lhe foi dado do céu. Então, aqui João Batista reconhece que o batismo não é dele, que foi dado do céu. E isso deve acontecer sempre, sempre, quando Deus usar dos nossos talentos, né? Ele nos dá os nossos talentos e nós temos que colocar a serviço da obra de Deus. Mas nós jamais podemos nos arrogar que foi por nós mesmos. Jamais. Porque agindo assim, Deus pode fazer a sua obra, mas nós vamos perder toda a graça. Por quê? Porque nós estamos usando da vanglória, aquela glória vã que nos tira toda a graça futura. Toda a graça futura, né? Então João Batista sabia disso. E João Batista aqui ele afirma que essa graça não vem dele, né? Vós mesmos sois testemunhas de que eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele, né? E isso é verdade.
João Batista vai dizer aqui no versículo 30, importa que eu cresça e que ele diminua. Mas como é que Jesus não pode crescer? Jesus Deus, ele não pode crescer porque se dá uma importância maior ao batismo dele. Mas Jesus, o batismo de Jesus tem que crescer nas nossas almas, a pregação de Jesus tem que crescer nas nossas almas, né? E isso João Batista entendeu muito bem, que era o final, digamos assim, da missão dele. Mas se ele não fosse batizar, iam dizer que ele estava com inveja de Jesus. Então ele continuou batizando. O versículo 29 é interessante, que diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo, a igreja. Jesus é o esposo da igreja e ele quer ser o esposo da nossa alma, né? O amigo do esposo, porém, que está presente, ouve e regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que se completa. Então, o amigo do noivo, ele se alegra com o noivo. Quem é o noivo? Jesus. Então, não tinha sentido João ficar com inveja do noivo. Ele estava ali para a festa, né, matrimonial de Jesus com a igreja, né? Então, não tinha por que ele ficar com inveja. Que essa lição sirva para nós. Que se nós tivermos inveja, sabe, é natural a gente se sentir ameaçado, mas naquele momento a gente tem que entregar tudo para Deus. Dizer: Jesus, eu renuncio essa inveja. A obra é tua. Eu sou apenas um servo inútil. Deus te abençoe.